Duas coisas se destacaram nessa primeira parte da temporada 2023 da MotoGP. Um domínio e uma crise. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A MotoGP fechou no final de semana a primeira parte da temporada 2023. Depois do Grande Prêmio da Holanda, todo mundo parte de férias e volta agora só em agosto, no primeiro fim de semana de agosto, para o GP da Grã-Bretanha. Mas se a gente pode tirar conclusões dessa primeira parte da temporada, duas são possíveis. A Ducati tá surfando na crista da onda, tá tudo bem por lá. A moto é boa, o elenco é bom, os resultados têm sido positivos, então a Ducati não tem grandes preocupações. Depois de muitos anos sofrendo, eles conseguiram entrar numa fase onde tudo dá certo. Todas as inovações dão resultado, uma moto vem melhor que a outra, tá tudo encaixadinho, tudo funcionando muito bem. E os pilotos também, cabe muitos elogios a eles, Francesco Bagnaia conseguiu resolver pelo menos um pouco ali, ele ainda teve algumas inconsistências ao longo do ano, mas no geral ele conseguiu ser um piloto mais consistente do que ele foi em 2022. Tá ele sempre no pódio, teve muitas vitórias, 4 vitórias em GPs, então tá tudo correndo muito bem do lado do campeão vigente. A defesa do título tá correndo bem. Ele tem uma liderança folgadinha, já tem uma gordurinha importante por ali, então tá tudo certo, tudo caminhando bem nesse departamento. Dos outros pilotos, o Enea Bastianini teve um começo de ano difícil porque sofreu uma lesão, passou muito tempo sem correr e ainda não tá plenamente recuperado, Precisa melhorar um pouquinho no quesito físico para poder entrar melhor ali na disputa da MotoGP. Entre as equipes satélites, a VR46 e a Pramac foram os grandes destaques. A Pramac conseguiu vários pódios com o Jorge Martin e o Johan Zarco, mas o Jorge Martin teve ali um fim de semana dominante na Alemanha, venceu corrida, então tem essa diferença em relação ao Zarco, que ainda busca essa primeira vitória na MotoGP. Na VR46, tanto o Luca Marini quanto o Marco Bezzecchi deram um passo à frente, mas o passo do Bezzecchi foi um tanto quanto maior. Nesse fim de semana em Assen, por exemplo, ele venceu a corrida sprint, tinha dominado todos os treinos, feito pole, só no domingo que ficou um pouquinho aquém em termos de ritmo, mas também são outros, 4 pilotos ali que a Ducati sabe que pode contar e dá até para pensar no redesenho das estruturas em caso de necessidade. Na outra equipe Ducati, que é a Gresini, um lado positivo do Alex Marques. Ele tem feito corridas melhores, especialmente na comparação com os tempos de Honda, que era muito mais sofrido, mas ainda não precisa se achar um pouquinho melhor, precisa conseguir alguns resultados melhores, mas de qualquer forma já está garantido para 2024, não é uma grande preocupação. Fábio de Gianantonio é aquele cara, A gente nem sabe por que ele tá na MotoGP, porque ele não era um cara que tinha um currículo tão vistoso assim para poder subir para a classe rainha, mas já que precisava mostrar um pouco mais do que está mostrando, ainda mais pela moto que tem nas mãos, mas não tem acontecido. No geral, a Ducati está muito bem, obrigada. Boa moto, bons pilotos, bons resultados, tá tudo bem. Vai poder curtir as férias sem grandes preocupações, não vai precisar ficar pensando, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali, porque para eles está tudo certo. A Ducati não corre contra o tempo, essa é a grande verdade. Diferente da Honda. A Honda corre contra o tempo, corre contra os outros, corre contra si mesma, porque tá tudo dando errado, tudo. A gente já sabe, não é de hoje, que a moto tem problemas, Aquela RCV que a gente via dominante e tudo mais, ela já não existe tem algum tempinho. Só que tinha uma diferença. Antes, o Marc Marquez era capaz de fazer a diferença. Ele conseguia tirar da moto algo que fazia dela melhor. A minha teoria é de que a moto não era ruim e ele deixava ela melhor. Agora a moto é ruim, nem ele consegue fazer esse milagre. Então, as coisas estão muito mais difíceis. Além da gente ter esse problema de performance, a gente teve muitos e muitos acidentes. Muitos e muitos pilotos quebrados. A Honda tem 4 pilotos, 4 titulares, 2 na equipe de fábrica, 2 na LCR. Só que o que a gente vê é que, na verdade, só sobrou um inteiro, que é o Nakagami, que não é o melhor dos 4 pilotos. O Alex Rins foi operado nesse fim de semana, só neste fim de semana, da fratura que ele sofreu na perna na Itália. E agora vai ter um longo tempo de recuperação aí, porque quebrou a perna. Então é uma parte importante ali para um piloto, não dá para voltar a correr assim, se você ainda não tá tão bem. É claro que a gente tem algumas histórias de recuperação no passado, o Valentino e tudo mais, que conseguiu uma recuperação até que rápida. Mas o que ajuda o Rins é o fato da MotoGP estar saindo de férias, porque senão seria muito mais complicado. O Joemir também não correu na Holanda, já não tinha corrido na Alemanha,
por causa de uma queda que acabou lesionando a mão. Marc Marquez, que tinha se retirado, né, do GP da Holanda, da Alemanha, também se retirou do GP da Holanda, mas dessa vez porque ele foi barrado pelos médicos. Ele chegou em Assen com uma fratura de costela e essa fratura piorou ao longo do fim de semana. Então ele foi lá no centro médico dizer que estava sofrendo muito com dores, que não queria correr, e aí os médicos acabaram por declará-lo inapto para participar. Enfim, né, porque ele já podia ter feito isso na Alemanha, não precisava ter ele abandonado a etapa. Mas moto com problema, os 4 pilotos machucados, então tá tudo errado. Mas dá pra ficar pior, né? Porque sempre dá. E aí o que ficou pior? A relação com o próprio Marc Marquez. Marc Marquez sempre foi, né, tinha uma ligação quase que umbilical ali com a Honda. Ele fez a trajetória dele toda na MotoGP com a Honda, assinou um contrato super longo lá em 2020, um contrato de 4 anos que só chega ao fim em 2024. Só que as coisas estão azedando num nível, assim, impressionante. No fim de semana, o Marquez e o Alberto Puig, que é o chefe de equipe da Honda, foram dar uma coletiva, e aí o Alberto meteu lá que, assim, a Honda não quer ninguém feliz aqui, ele tem contrato, mas se quiser ir embora, tá tudo certo. Oi? Tipo assim, a Honda, na situação que tá, aceitando abrir mão do Marc Marquez, como assim? Meio estranho, né? Não deveria, tipo, passar esse pensamento na cabeça deles, porque aí a coisa vai ficar complicada mesmo. Mas é o que tá acontecendo. Quando as coisas vão bem, parece que tudo flui melhor, né? Mas é incrível como quando as coisas vão mal, sempre tem coisas piores pra acontecer. Então, no caso da Honda, é isso que tá acontecendo. A moto tem problemas, a Honda sabe disso. E não é como se a Honda não estivesse fazendo nada pra resolver. Mas não é tão fácil assim resolver. Não dá pra você resolver de uma hora pra outra. Especialmente porque se eles soubessem que estava errado, eles não teriam feito. Eles já teriam feito direito. Então você tem que identificar o erro, descobrir como corrigir e aí ter tempo hábil pra fazer isso. E o tempo não joga a favor no MotoGP. A gente sabe que tem limitações de regulamento, o motor, por exemplo, está congelado, não pode introduzir mudanças aerodinâmicas de acordo com o que dá na telha, tem uma limitação também. Então tudo isso complica para desenvolver. E tem também a filosofia, né, da Honda. O Alberto Puig andou dando umas declarações um pouco estranhas, do tipo, é difícil se comunicar com o Japão. Alguém arruma um e-mail para esse homem. Mas, dificuldades de comunicação ou não, o fato é que a Honda reage muito mais lento do que as fábricas europeias. E não só a Honda, tá? A Yamaha também tem essa filosofia, porque eles querem tudo muito bem testado antes de colocar na pista. E não é o mesmo caso dos outros, né? Assim, se for seguro, bota lá e vamos ver como é que fica. Então, isso permitiu um progresso mais acelerado das equipes europeias e também tá segurando um pouco mais a evolução das motos japonesas. E aí a gente vê esse cenário que a gente tem hoje. A Ducati dominando, a Ducati feliz e a Ducati satisfeita, e a Honda em crise e até, né, desenvolvendo longas DRs com o Marc Marquez. Me conta aí o que vocês pensam. Será que esse casamento Honda e Marc Marquez está chegando ao fim? E será que a Ducati vai nadar de braçada até o final do ano? A gente se vê na semana que vem. Valeu!